Olá, eu sou a Márcia Machado E eu sou Joana Forte. e hoje nós vamos ensinar para vocês as regras básicas do poker. O pôquer, ele se difundiu no mundo através dos persas, de um jogo chamado As-Nas. E também ele foi inspirado em um jogo da França e em um jogo da Espanha chamado Potion. Nas grandes navegações aí houve essa questão da difusão e as regras foram mudando no decorrer do tempo. E hoje nós vamos falar sobre como ele chegou hoje em dia. Em 2003, um homem chamado Chris Moneymaker, ele entrou em um satélite de poker, mais pra frente nós vamos falar para vocês o que é um satélite. E com $11 ele ganhou o primeiro campeonato mundial de poker, ganhando mais de $1 milhão com apenas uma inscrição de $11. E por isso, a partir desse momento, o poker ficou extremamente famoso. Todo mundo quis ganhar $1 milhão com $10, investimento com muito $11, baixo, né? Exatamente. Acaba que quando o Chris Moneymaker ganha o campeonato mundial, ele traz essa popularização, né? E ele desmistifica mesmo essa questão de que o poker era uma coisa para profissionais. Então, ele populariza muito o poker, principalmente o Texas Hold'em, e hoje em dia o poker está ainda mais popularizado. Não só a questão do para profissionais, mas antes se pensava também que você precisava de um investimento altíssimo para poder jogar. Tanto que quando você conversava sobre poker, alguém dizia, não tem um cacife para isso. Poker é esporte para rico, né? Exatamente. Então, com essa popularização, tem como não se apaixonar pelo poker depois que conhece? Consegue Não hoje tem. se imaginar sem poker? É impossível. Vamos começar agora a falar um pouco para vocês sobre as regras. Nós vamos falar sobre o Texas Hold'em, que é uma das modalidades de poker. O Texas Hold'em, você recebe 2 cartas e se joga com um baralho completo de 52 cartas, não é isso, Márcia? Exatamente. E normalmente a gente joga o Texas Hold'em com 9 jogadores na mesa. Então a gente tem o dealer, né, que é a pessoa que dá as cartas, e 9 jogadores em volta da mesa. Cada jogador recebe 2 cartas e a gente tem 5 cartas, que são as cartas chamadas coletivas. Essas cartas, elas são abertas, primeiro as 3 cartas, que são chamadas de flop, depois a 4ª carta, que é chamada de turn, e por último, a última carta, chamada de river. Então, o jogo de pôquer, ele basicamente, ele é formado, o jogo vencedor, ele é formado pelo maior jogo de 5 cartas, que pode ser composto por 2 cartas da sua mão e 3 cartas das cartas coletivas, 1 carta da sua mão e 4 cartas coletivas, ou até mesmo com as 5 cartas coletivas. Márcia falou sobre essa quantidade de 9 jogadores, isso é o máximo que a gente pode ter na mesa, mas existem alguns torneios específicos que têm quantidades diferentes. Tem torneios de 6 pessoas por mesa, tem torneios de 8 pessoas por mesa, tem torneios de heads up, que aí é só você e o seu oponente jogando. Esses são deliciosos, né, Márcia? Exato, e acaba que o torneio mais importante, né, na minha opinião, Joana, da gente aprender é o torneio de heads up, porque todo torneio de pôquer, ele acaba em heads up. Verdade. Principalmente nos torneios, a ideia tem que restar um. E nesse tem que restar um, você tem que estar preparado aí para jogar nesse momento de heads up. E o interessante, quando você vai falar das teorias, se você vai estudar sobre isso, você vê que para cada momento desse de torneio, você tem estratégias diferenciadas para essas coisas. Tem as estratégias para jogar de heads up, tem estratégias para jogar quando tem uma quantidade grande de inscritos no torneio, que aí a gente vai falar agora sobre esses tipos de formas de inscrição e tipos de torneio. Exatamente. Vamos começar então agora falando dos tipos de torneio, né, Joana? Nós temos 3 tipos de modalidade. Nós temos o cash game, nós temos o multi-table e nós temos o sit and go. No cash game são os jogos a dinheiro, onde as fichas têm valor monetário. Então, se você entra, digamos, com R$100, você vai receber R$100 em ficha. Nós temos os torneios multi-table, que aí você paga um valor de inscrição e as fichas, elas não têm valor monetário. Então, você faz uma inscrição dos R$100 e você recebe 20 mil fichas.
tá? E aí, nos torneios multitable, você vai jogando até ficar só um. No cash game, não. Você pode fazer quantas entradas você quiser. E também os valores de aposta, eles se mantêm. Nos torneios, não. Esse valor vai aumentando para justamente forçar as pessoas a saírem para restar esse único. E nos Sit and Goes, a única diferença para os torneios multitable é que no Sit and Goes ele é limitado a uma quantidade específica de pessoas. Digamos, um torneio para 45 pessoas. Depois que essas 45 pessoas se inscrevem, o torneio se inicia. Lembrando que ele só se inicia com todas as pessoas inscritas e ninguém mais pode entrar. Eu gostaria de lembrar também e falar também sobre o torneio que é o Freeze Out, que é um torneio onde as pessoas só podem se inscrever uma vez. Então, no Freeze Out, você se inscreve uma vez, você paga a sua inscrição e se você cair do torneio, você vai embora. Diferente de um torneio multitable, que quando você, até um determinado nível do torneio, você pode reentrar naquele torneio. Você pode pagar novamente a inscrição, né, Joana? E entrar novamente. No Freeze Out, não. Acaba sendo, no meu ponto de vista, um jogo mais justo, né? Que cada um tem ali a sua inscrição. Se você caiu, você vai embora para sua casa. E você acaba se segurando um pouco mais também nessas jogadas mais kamikaze. Porque aí tem muita gente que esquece as estratégias de pôquer propriamente ditas e vai jogar ou com a carteira ou vai jogar com a coragem porque gosta mais da aposta em si do que das próprias estratégias. Isso é muito importante. O Freeze Out ele acaba sendo um jogo mais técnico, né? Exatamente. Voltando novamente aqui para as regras, a Márcia falou sobre as cartas comunitárias, isso é muito importante, elas vão originar aí pra gente as nossas rodadas de aposta. Márcia falou sobre as 5 cartas comunitárias, elas vão ser viradas da seguinte forma. Você recebe as suas 2 cartas, vai ter a primeira rodada de apostas, que é chamada de pré-flop. No pré-flop você vai olhar, você vai jogar e vai fazer as apostas a partir apenas das suas 2 cartas. Em seguida, quem ficou nessa rodada de apostas, uma das coisas mais interessantes do poker é essa também. Porque você só joga se você quiser. Então, essa falácia que existe também de que fulano perdeu um carro, perdeu um caminhão no jogo. Você só vai nas rodadas se você quiser. Então, se você olha o seu jogo e vê que ele não é bom, não faz sentido você continuar nas apostas. Não é isso, Márcia? Exatamente. A aposta pré-flop, ela só se justifica se você já tiver algumas cartas que jogam bem o pós-flop, né? Então, se você tem ali cartas do grupo 1, cartas do grupo 2, cartas conectadas, naipadas, enfim, cartas que têm possibilidade de fazer um bom jogo no pós-flop. E lembrando que a posição no poker, ela é muito importante. Então, mais pra frente a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre range, mas quanto mais no início da mesa você está com cartas melhores, você tem que jogar, né, Joana? E quanto mais no final da mesa você está, mais você pode abrir um pouquinho o seu range. Lembrando que no poker, falar por último é sempre vantagem. É verdade. A nossa segunda rodada de apostas, ela é chamada de flop. No flop vão ser viradas 3 das 5 cartas comunitárias. Essas cartas comunitárias, só reforçando, elas são comuns a todos os jogadores. Elas vão te ajudar, mas elas vão também ajudar os seus oponentes. Então você tem que ficar muito ligado nisso. Então, depois dessas 3 cartas viradas, do flop virado, vai ter uma nova rodada de apostas, onde você vai mais uma vez analisar as suas chances de fazer jogo com as suas cartas da mão e essas 3 cartas viradas. Nós vamos aí para a terceira rodada de apostas, que é chamada de turn. No turn é virada a 4ª carta comunitária. E mais uma vez, seguem as rodadas de aposta a partir daí. E nós vamos para a última rodada, que é chamada de river. Tem até um livro que fala do Ace no river, né? Ace on the river. Ele sempre vira o ai, gente, na última é incrível. Então, temos essa última rodada de apostas do River, onde é virada a 5ª e última carta comunitária e onde você vai ver aí qual jogo que foi campeão. Lembrando que não necessariamente as 5 cartas precisam ser viradas. Às vezes, os seus oponentes e às vezes você já vai desistir aí nessas rodadas anteriores. Mas que é maravilhoso você olhar para as cartas comunitárias abertas e você ver que seu jogo é maior, hein, Márcia? Maravilhoso, né? Ver um
Um nuts na mão é tudo. Lembrando, pessoal, que 5 cartas abertas na mesa, mais as suas 2 cartas na sua mão, mais as cartas da mão do seu oponente, ganha sempre o maior jogo de 5 cartas. Tudo bem? E agora a gente vai falar para vocês sobre as posições na mesa. A gente vai falar a partir de uma mesa com 9 jogadores. A primeira posição na mesa são as apostas obrigatórias, que é o Small Blind e o Big Blind. Por que existem apostas obrigatórias? Lembra que eu falei para vocês que você não é obrigado a ir nas jogadas? Então, se ninguém quer ir na jogada, tem que existir um valor mínimo ali na mesa para que as pessoas se interessem para jogar e ganhar aquele valor. Então, por isso existem essas apostas obrigatórias. Existe o Dealer Button na mesa, que é uma posição também, que é a última posição. Existe o Dealer Croupier, que é o que dá as cartas também, mas esse nome também é dado a uma posição da mesa. Por ele ser o último, os próximos à esquerda dele, os 2 próximos, são o Small Blind e o Big Blind. O Small Blind, ele paga a metade do valor das apostas daquela rodada e o Big Blind paga um valor cheio das apostas. E aí, nas rodadas, eles vão falando para ver as ações. Nessas ações, a gente tem algumas coisas que vocês podem fazer e que tem nomenclaturas específicas. A primeira coisa que a gente pode fazer na mesa é o chamado dar call, que é o que, Márcia? Explica pra gente. Dar call é quando o seu oponente faz uma aposta e você só paga aquela aposta. Então, vamos supor, se o Big Blind, o Small... na verdade, o Small e o Big são os últimos a falar, né? Na verdade, são as apostas obrigatórias. Então, vamos supor que o TG, que é o primeiro que fala depois do Big Blind, fez uma aposta. E você é o TG mais 1, ou você é o MP1, tá ali no meio da mesa. E você não quer aumentar aquela aposta, você só paga aquela aposta. Isso aí é o que a gente chama de dar call. Exatamente. E a Márcia até lembrou, porque a gente ia falar sobre as posições, eu só falei sobre as primeiras posições, né? Isso é a empolgação tanta de querer apostar e já querer estar fazendo ação na mesa. Gente, porque com essa pandemia eu tô com saudade de baralho. Não fala não, gente. A saudade de pegar nas fichinhas. Não fala. Mas então eu vou falar pra vocês as posições. A Joana já falou com vocês do Small Blind e do Big Blind. Então, depois do Big Blind, a gente tem o UTG, né? Que é o Under the Gun, né? Sob a arma, né, Joana? Exato, na mira da arma. Na mira da arma, né? Por que ele é na mira da arma? Porque ele é o primeiro a falar. Então, é o TG, na posição do TG a gente joga sempre com as melhores cartas, sempre ali com o grupo 1, com um jogo ali mais robusto, né, mais coeso, né, porque como você vai ser o primeiro a falar, você não pode estar ali com o jogo bambo na sua mão. Depois a gente tem o TG mais 1, não é, Joana? Depois isso. O MP1, que é a primeira, né, posição do meio, o MP2, depois a gente tem o Hijack. Hijack, ou na Downjack... Downjack ou MP3 também. Ou MP3, o Hijack, o Cutoff e o Botão. O botão é a melhor posição da mesa porque é sempre o último a falar. E no poker, quem fala por último tá sempre em vantagem. Por quê? Porque já viu a ação de todos os outros oponentes. Quem fala por último já viu a ação de todo mundo, já pode ali ter uma visão muito mais clara, né, do jogo que tá na mão dos oponentes e por isso pode tomar uma decisão mais assertiva, né, pode tomar uma decisão mais pensada, né, pode passar um blefe ali que vai passar mais, porque tá ali jogando em posição. É verdade, eu sempre trago esse conceito quando eu tô falando de mercado, é interessantíssimo essa questão da posição, porque é informação. Quanto mais informação você tem, mais domínio de ação você tem. Então, se 8 pessoas falam antes de você, você consegue perceber qual é a estratégia de cada um e aí você também tem tempo para poder pensar no que fazer diante disso. Então, vamos agora falar das apostas. Falar das apostas. Exato. Então, pessoal, a primeira aposta, como a gente já falou, é o call, né? Depois a gente tem o chamado raise, né? Que o raise é quando você sobe a aposta, né? Quando você tá, por exemplo, ali num jogo que você não quer só pagar o valor do blind. Você olha para suas cartas, você vê
que as suas cartas elas têm um valor ali que é interessante, são cartas que podem fazer um jogo bom depois das cartas comunitárias estarem abertas, então você vai fazer uma aposta que é chamada de bet, né? Betar, né? Um bet ou um raise. É importantíssimo esse ponto, porque muita gente tem medo de fazer as ações. Eu tenho um jogo mais conservador, então eu tenho medo de perder fichas, mas é o seguinte, se você vê que você tem um jogo com uma potencialidade alta de ganhar, você precisa fazer esses aumentos de aposta, porque senão você pega jogos marginais e mantém esses jogos mais marginais no jogo. E quando você chega lá no final, é capaz de um jogo que tinha uma probabilidade de 5% de ganhar, e você que tinha 80% de chance, você perde porque você não fez as apostas no momento correto. E aí você fica com raiva, porque diz assim, não, o baralho tá contra mim. Se eu tivesse apostado, ele tinha largado, né? Porque eu joguei errado. Então, assim, gente, a gente não pode ter medo, a gente não pode ter apego, né? Não pode ter medo de ficha, nem apego com ficha. Exatamente. A agressividade no poker é uma estratégia importantíssima para que você seja um jogador lucrativo. Não necessariamente profissional, mas se você quer fazer, acho que eu e Márcia somos extremamente competitivas. Se eu for fazer, eu quero ganhar. Lógico. Lógico. E sempre ser lucrativo, né, gente? Porque ser lucrativo, pessoal, é diferente de ser profissional, né? Pra você ser profissional, você tem que estudar muito, você tem que praticamente viver daquilo, né? Dá pra você ser um bom jogador, você ser um jogador lucrativo, sem ser profissional. E é pra isso que a gente grava esse tipo de conteúdo, tem muito conteúdo aí na internet, pra que a gente possa cada dia mais estar aprimorando o jogo. Mas voltando às apostas, depois do bet, né, do raise, vem o fold. Olha, fold é importante e pode usar, tá? É tipo buzina. Se você tem, use, por favor. Porque as pessoas, gente, principalmente o pessoal que tá iniciando, tem um medo de foldar, né, Joana? Que isso? Gente, fold não significa que você está entregando o jogo. Foldar é você desistir de ir naquela rodada. Você não precisa ir em todas as jogadas. Tem gente que quer pagar todas as apostas para ver as primeiras cartas que vão virar. Lembra que eu falei das rodadas de aposta? Tem gente que sempre quer pagar na primeira rodada para ver as primeiras cartas. 75% das vezes você não vai acertar as 3 primeiras cartas. 75%. Imagine você investir no seu dinheiro todas as vezes e perdendo 75% das vezes. Não faça isso. Foldar é importantíssimo e você precisa saber usar. Desista quando as suas cartas não tiverem uma potencialidade alta de jogar. Tem gente que não pode ver um 69 ou um 72. Nada, carta naipada, pessoa, nada com nada. Carta tá naipada, a pessoa vai. Gente, as pessoas precisam entender, porque a Joana falou, 75% das vezes o jogador não vai acertar o flop. Então, assim, não adianta você ficar pagando pra acertar, porque isso não é poker, isso é bingo. Quem paga pra acertar tem que ir no bingo, não tem que jogar poker. É verdade. E até no bingo tem estratégia também, né? Um dia uma pessoa tava falando com um colega meu, ele tava me ensinando estratégia de bingo. Gente, nunca vi isso, mas tudo achei na vida, minha amiga, tem estratégia. Voltando pras apostas, depois do fold tem o... A gente tem o check. O check, ele também é chamado de dar mesa. O que é que significa? Se você, digamos, for uma das apostas obrigatórias, ou small blind ou big blind, ou se você já tiver investido algum valor na mesa e esse valor não se alterou a partir do momento em que passou pelos outros oponentes, então você não tem que dar ação nenhuma em tese, né? Você nem precisa foldar, você nem precisa dar raise. Então você dá check, que aí também as pessoas só batem na mesa, que é para dizer que você quer que siga o jogo e não precisa mais ter nenhuma alteração nos valores de aposta. Ótimo. Depois do check, a gente tem também o tribet. O tribet entra dentro dessa questão do raise, das apostas. Às vezes, Márcia tem uma mão muito boa, então ela vai lá e deu o raise, fez um bet, fez um aumento de aposta, só que eu acho que a minha mão é muito melhor. Então, eu posso fazer um aumento em cima da aposta da Márcia. No Texas, geralmente se joga o no limit, que é sem limites de apostas, de aumentos de apostas. Então, se você quiser, nesse momento, você já pode ir até all-in.
Você pode dar um tribet, um 4bet, um 5bet, um all-in. Mas assim, normalmente a gente chega ali, ou a pessoa realmente faz um tribet, ou realmente um all-in, né? A gente não vê muito 4bet, 5bet, enfim, não é tão comum. Mas existem as jogadas, é bom que vocês saibam. Tem mais alguma jogada, Joana, que a gente tem que falar com o pessoal agora? Acho que das ações não. Aí a gente já acabou juntando com essa questão do all-in, que é você apostar todas as fichas. Já tem um jogador que... Só joga de all-in, né? Ele só joga de all-in. Assim, as apostas tá em 100 fichas, ele tem 50 mil, ele só vai all-in. Gente, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Eu sei que parece aquelas coisas de filme, né? Porque você pode trombar na carreta, viu? Cuidado, né? Pular na lança, né? Que a gente fala, né, Joana? Pulou na lança. Pulou na lança, se estrepou. Gente, por favor. Mas ele disse que acha lindo, porque lembra daqueles filmes de faróis, que aí o povo empurra todas as fichas, assim, tudo. Pessoal, apreciem com moderação, por favor, tá? O win é muito bom, é uma boa jogada, né? Muitas vezes, né, você quer realmente... enganar o oponente, ou você quer realmente espantar, às vezes, o oponente com all-in, né? Ou você realmente tem um jogo muito bom e quer colocar todas as fichas na mesa. Tá tudo bem, mas aprecie aí com moderação. Vamos usar o all-in na hora certa. Um outro ponto importante para a gente falar nós falamos que o jogo vencedor, mas de que formas nós podemos ganhar no poker? E a gente vai falar para vocês agora a classificação das mãos da menor para maior. A primeira coisa que o primeiro jogo que você pode fazer no poker é uma carta maior. Então, você viu as 5 cartas comunitárias, nem você e nem o seu oponente tem jogo nenhum. Quem ganha o jogo? Ganha o jogo quem tem a maior carta. E aí, no poker, a força das cartas, elas vão do Ás para o mais forte, ao 2 para a carta mais fraca. Qual é a próxima jogada, Márcia? A próxima jogada é um par. Quando você faz um par, você ganha de quem tem uma carta alta. E um par maior ganha de um par menor, né? Então, por exemplo, se você tem um par de valete, o controverso, né? Par de valete, você ganha, por exemplo, de quem fez um par de 9, um par de 8 e assim por diante. Depois de um par, nós podemos fazer 2 pares. Eu posso fazer 2 pares com as 2 cartas na minha mão, digamos que eu tenha um Ás e um valete, e virou nas cartas comunitárias um Ás e um valete. Então, aí eu vou ter 2 pares, um par de Ás e um par de valete. Eu posso ter esses 2 pares nas cartas comunitárias, que aí lembre-se, como elas são comuns a todos, você tem 2 pares, mas o seu oponente também tem 2 pares. E nesse caso, Joana, se tem 2 pares na mesa virados, quem ganha esse jogo? Aí ganha o nosso primeiro conceito, que é a carta maior. Se os 2 têm 2 pares iguais, vai ganhar quem tem a 5ª carta maior. Lembrem-se que o jogo de pôquer ele é feito com 5 cartas. E aí me diz outra coisa, Márcia, se eu tenho 2 pares e ainda tenho um par a mais também nas cartas comunitárias, eu tenho um 2 e um 3, virou lá nas cartas comunitárias um par de 4, um par de 3 e um par de 2. Aí o menor, quem ganha? Aí o menor par é descartado, né? Na verdade, os jogadores iniciantes, eles têm muita dificuldade de ver isso, né? Às vezes eles têm, por exemplo, lá, um 6 e um 7. Aí vira 6, 7, Ás, Ás. Então, principalmente os jogadores que estão começando, eles têm muita dificuldade de perceber que aquele par de 6 dele não vale mais, né? Se ele tem 6, 7, já virou 6, 7, Ás, Ás, o Ás, Ás já tomou o lugar do par de 6 dele. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado, porque não existe 3 pares, né? O pôquer, ele é sempre feito o maior jogo de 5 cartas. Então, no caso dos 2 pares serem comunitários, como a Joana falou, ganha quem tiver a maior carta, além dos 2 pares. E para ganhar dos 2 pares, ganha quem tiver uma trinca na mão. Trinca é o meu jogo favorito do pôquer. Num dos coaches que eu fiz, do André Akari, o Akari falou que é o jogo que ele vê mais potencial no pôquer de você ganhar muita ficha, né? De você extrair muita ficha, porque é um jogo muito escondido, principalmente quando você tem um par pequeno na mão, né? Às vezes você tem lá um par de 4, um par de 5, um par de 6. Quando você trinca esse jogo, é muito difícil que o seu oponente enxergue essa trinca, então é um jogo que te dá muita possibilidade de ganhar muita ficha, né? O que a gente chama aí de stalkear aí o nosso oponente, né? Tomar todas as fichas do oponente. Então é meu jogo favorito no pôquer.
Então, para ganhar de 2 pares, a gente tem uma trinca. E para ganhar da trinca, Joana? Aí a gente tem o straight, que é a sequência, tá? A sequência você pode fazer uma sequência de cartas independentemente do naipe, tá? Pode ser de Ás a 5. O negócio é esquecer, né? Que quando a gente vai somar, a gente, vez ou outra, a gente faz uma sequência assim de 4 cartas. Você sabe que eu tenho um caso, pessoal, que eu tinha um amigo que chamava Lê, que ele sempre achava que 4 cartas seguidas era uma sequência. Tanto que na minha casa a gente até brinca que é a sequência do Alê. Quando tem 4 cartas seguidas, a gente fala, olha a sequência do Alê. Não, gente, sequência são 5 cartas em sequência, independente do naipe, tá bom? Pode ser lá um 2 de paus, um 3 de copas, um 4 de espada, não importa. 5 cartas em sequência formam uma sequência. Pode ser de Ás a 5, pode ser de 2 a 6, não importa. Qualquer 5 cartas em sequência formam uma sequência. Formam uma sequência. Na dúvida, conta nos dedos, assim, embaixo da mesa. Na dúvida, você conta. Aí, deixa eu contar. 8, 9, 10. Valete dama seguiu. Vou nem mentir que quando eu comecei a jogar, passei muita vergonha com sequência de 4 cartas. E, pessoal, para ganhar da sequência, a gente tem um flush. Flush são 5 cartas do mesmo naipe, independente da sequência. Então, você pode ter, por exemplo, um 2, um 7, um 9, um 10 e um Ás de copas. Isso é um flush, independe da sequência. Você pode ter esse flush tanto com 2 cartas do naipe na sua mão e 3 na mesa, uma carta do naipe na sua mão e 4 na mesa, não importa. O que importa é que você tenha 5 cartas do mesmo naipe, independente da sequência. Para ganhar do flush, a gente precisa ter um... Só antes de quem ganha do flush, só uma lembrança. Muito cuidado com o flush. Se você e o seu oponente têm um flush, quem ganha, Márcia? Muito importante. Ganha quem tiver a carta daquele naipe maior. Vamos supor que tenham 4 cartas de copas, por exemplo, na mesa. Aquele bordo assim super romântico, cheio de coraçãozinho, né? Se tem 4 cartas de copas na mesa... Eu tenho copas, a Joana tem copas, ganha quem tiver a maior copas na mão. Então, muito cuidado. E outra coisa que, às vezes, jogador iniciante, Joana, também confunde muito. Sim. Pessoal, e se tiver 5 cartas do naipe na mesa? Tem um flush completo na mesa. Mesmo assim, ganha quem tiver a maior carta de flush na mão. Mesmo que tenha 5 cartas do naipe na mesa. Vamos supor que tenha 5 cartas, mas a maior carta que tá na mesa seja uma dama. Se eu tiver o rei na minha mão, eu ganho das 5 cartas da mesa. Então, muita atenção com esse tipo de pegadinha que quem tá começando aí costuma tomar umas traulitadas, né? Eu vou contar um caso aqui, uma experiência pessoal pra vocês. No primeiro torneio que eu joguei na vida, eu já contei esse caso aqui no Instagram da Copag. É o primeiro torneio que eu caí na vida. Eu caí de paraquedas, né, no torneio mineiro de ladies, né? E eu fui jogar só com campeã mineira, campeã brasileira. Caí ali de paraquedas no meio daquela confusão e eu fiz um street flush. E a Samantha Caiafa fez um flush. E começou aquela quizumba, aquela confusão na mesa, é flush nuts, é street flush. No primeiro torneio que eu joguei na minha vida, eu fiz um street flush. Isso aí é memorável, hein, Joana? Memorável. A probabilidade de se fazer um street flush é quase a probabilidade de você ganhar na Mega Sena. Olha, tá vendo que eu já comecei bem? Muito. Agora vamos falar quem ganha desse flush. Quem ganha do flush é uma jogada chamada full house. O que é o full house? O full house é composto por uma trinca e um par, fazendo aí as 5 cartas. Então, você pode ter ou o par na mão e você trincou aí lindamente, ainda vira um par nas cartas comunitárias, então você tem um jogo muito forte. Full house é um jogo muito forte. Agora, Márcia, até me conta uma coisa, porque a gente se confunde bastante. E se nós duas tivéssemos um full house, quem ganha? Ganha quem tiver a maior trinca. Então vamos supor, se eu tenho um full house com uma trinca de 7 e um par de 6, e você tem um full house com a trinca de 6 e o par de 7, ganha o full house que tem a trinca maior. Gente, isso acontece, viu? Principalmente com 2 cartas dobradas na mesa. A gente tem que ter muito cuidado. E uma coisa também que eu gosto muito de
de falar pro pessoal que tá começando é que pra ter full house, gente, tem que ter carta dobrada na mesa. Não existe full house sem carta dobrada. Então, por mais que o seu jogo esteja um jogo bom, às vezes você tá ali pra sequência, 2 pontas, flush draw, você tá ali com o jogo, 2 pares, enfim, fique muito atento sempre à carta dobrada na mesa, tá? Porque carta dobrada na mesa sempre pode ser sinal de full house. Importantíssimo isso que a Márcia falou, porque às vezes fiz o flush, tô tão empolgada com o flush, achando que ganhei e tal, que não percebo que tem carta dobrada. Se existe carta dobrada, além de eu pensar no meu jogo vencedor, eu tenho que imaginar para que jogos eu possa estar perdendo e se existe chance deles virarem a partir do que tem ali. Se tem carta dobrada, existe a chance de eu estar perdendo para um full house. Então eu preciso ficar bastante ligada com isso. Para ganhar do full house, Márcia? For. Gente, For é um jogo lindo. São 4 cartas iguais. Então você pode ter 4 ases, 4 10, 4 7. Gente, é emocionante fazer um For, né, Joana? O For é também chamado de poker, né, Joana? As pessoas chamam o For de poker. Então você pode ter... por exemplo, você pode ter um par na mão, né? Por exemplo, um par de 7 e baterem 2 sets no flop. Você pode ter um 7 e baterem, né, 3 sets no flop. Ou pode bater, né, mais difícil, obviamente, os 4 sets nas cartas comunitárias. E quem ganha, sempre quem tiver a maior carta para completar o maior jogo de 5 cartas. O For é maravilhoso. Lembro sempre da Rebeca Rebuit e marco ela sempre no Sempre. Você sabe que fui eu que criei esse Rebecamos, né? Eu falo que ela tem que me pagar direitos autorais, que eu falei que eu fazia For e marcava Rebecamos, porque ela fazia muito For, né? Agora o Brasil inteiro já marca Rebeca, Rebecamos. Quem fizer um For aí, marca a Rebeca Rebuit. Acho que se não me engano, a média é em torno de 7% para que você consiga fazer um menos For. Ela, né? Menos que ela ela. deve ter uma média de uns 30%, viu, gente? Como quadra aquela menina, hein? Como quadra? É a rainha das quadras, viu, meu povo? E para ganhar da quadra? Para ganhar da quadra, a gente tem aí o Straight Flush, que é a sequência do mesmo naipe, tá? Nós temos 2 tipos de Straight Flush. Nós temos as sequências comuns e nós temos a Super Mega Hiper, o Mega Hiper Straight Flush, que é chamado de Royal Flush. O Royal é uma sequência de Ás a 10, que são as maiores cartas do baralho. Então, uma sequência de Ás a 10 no mesmo naipe, a gente tem o Royal. E nós temos o Straight Flush normal, que aí são as outras cartas em seguida do mesmo naipe. Eu lembro que um dia desses eu fiz um barulho imenso num torneio que eu fui jogar, porque eu brinquei até com o dealer, disse, eu tinha Ás e 2 de copas e virou 4 e 5 de copas na mesa. E até brinquei com o dealer, se virar esse 3 de copas eu te dou um beijo. E o que é que ele vira? 3 de copas. Maravilhoso! Eu como cumpro minhas promessas, né? Fui lá e beijei, fizeram uma confusão, porque meu marido tava lá, chamaram ele. Foi muito engraçado. Achei que valeu a pena. Mas não merece um beijo, merece gente? Um beijo. O dealer que vira um Street Flush. Lembra que eu falei que a mesma coisa, a probabilidade de se ganhar na Mega Sena? É Mega Sena. E eu, gente, que fiz o Street Flush no meu primeiro torneio, isso foi pra me enganar, gente. Isso foi pra eu me apaixonar de vez pelo poker, fazer um Straight Flush no primeiro torneio da vida. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, pessoal, a gente tem o Straight Flush, que é a sequência do mesmo naipe, né? A sequência numérica com as cartas do mesmo naipe. E a gente tem o Royal Street Flush, que são a sequência do 10 até o Ás. Correto? Correto. E agora que a gente já falou aí todos os jogos, nós vamos falar do quê? A gente vai falar só um a mais agora para vocês, porque assim, as regras básicas para se jogar a gente já passou para vocês. Vamos falar agora só umas diquinhas importantes que é legal você já saber antes de começar a jogar. Primeiro, lembra que nós falamos das posições? Uma coisa importantíssima que vocês têm que levar em consideração são que cartas eu posso jogar em cada posição. Se você for procurar na web, você acha muito fácil o termo ranges por posição. E aí ele vai te dar algumas tabelas onde ele vai te mostrar quais cartas são lucrativas ao longo do tempo em cada uma das posições que você sentar na mesa.
tentem já começar a jogar poker pensando nessa perspectiva, porque aí a sua chance de ser lucrativo ela é muito maior. Lembra que eu até fiz a referência com o mercado? Sempre que você vai enveredar no mercado, você vai empreender em alguma coisa, você precisa ter conhecimento das estratégias que você pode tomar para poder sair bem. Quem que vai entrar num jogo, quem que vai abrir um negócio pensando nas formas que você pode perder, nas formas que você pode falir? Você começa pensando nisso? Não começa. Então, se você já sabe, pelo menos por cima, que cartas são lucrativas em cada uma das posições da mesa, você já começa com uma vantagem muito grande jogando. E essa faz toda a diferença, não é, Márcia? É muito importante, pessoal, vocês lembrarem daquele conceito que a gente falou lá no início. No poker, falar por último é sempre vantagem. Então, quanto mais no início da mesa você está, maior tem que ser o seu jogo no pré-flop. Então, por exemplo, quando eu vou jogar no botão, eu jogo mãos relativamente mais fracas do que eu jogo do small blind, do big blind e do TG. Por quê? Porque nessas posições eu falo primeiro e no botão eu falo por último. Então, quando eu tô no small blind, no big blind, no TG, eu vou jogar ali o grupo 1, as, rei, dama, vala, um as e rei naipado, ali um as e rei off, um as e dama naipado no máximo, entendeu? Porque eu estou nas piores posições da mesa. Quando eu tô lá no final da mesa, eu já vou jogar ali meu 5 e 6 naipado, meu 10 e vala off, já vou jogar cartas, né, que tem conexão, que tem algum nexo, né, que tem algum sentido, né, de ser, que podem fazer ali algum jogo no pós-flop, mas que não precisam ser cartas tão altas, ser cartas tão valiosas, porque eu realmente tenho a vantagem de estar falando por último. Então, isso é muito importante vocês lembrarem. E por aí vai. Quanto mais, né, no início da mesa, maiores são as cartas que você tem que jogar. Quanto mais pro final da mesa, menores são as cartas que você pode jogar. O que não significa, gente, que você vai jogar aquele rei 3 off, que não tem nada com nada, entendeu? Que não liga nada com coisa alguma. E tudo isso também, Joana, eu acho que é importante a gente falar, né, desse range por posição, da gente jogar, né, as melhores cartas no início da mesa e ter o range assim um pouco mais aberto, mais flexível no final. E muito importante a gente falar também da fase do torneio, né? Sim. Lembrar, pessoal, que no início do torneio, você joga aquele jogo mais durinho, né? Aquele jogo ali que a gente fala que a gente joga mais por valor, né, Joana? A gente não falou ainda de valor e blefe, eu acho importante a gente abordar esse assunto, a gente pode falar disso um pouco agora. No início do torneio, pessoal, é o que a gente fala que a gente joga mais por valor. Quando você tá no início do torneio, você blefa menos, porque ali você não tem tantas fichas em jogo, tá todo mundo ali com muita ficha na mão, mais disposto a pagar as apostas, né? Então não é o momento de você ficar blefando, de você ficar jogando ficha pro alto, né? Então, é um jogo mais certinho, é um jogo mais durinho no início do torneio. No meio do torneio, você já começa ali a intercalar 50%, metade você joga por valor, metade você joga por blefe, e no final do torneio, quando muita gente já caiu, né? Quando as fichas já estão ali mais concentradas na mão de menos jogadores, é onde a gente solta o braço. Né, Joana? É onde a gente realmente joga ali mais vezes, às vezes por blefe, do que realmente por valor. Eu acho que são conceitos importantes de vocês saberem, principalmente a turma aí que tá começando. A questão do blefe ainda é mais importante, porque assim, no poker você tá contando uma história. Não sei se vocês já devem ter escutado muito a questão do poker face, que aí você tem que fazer as caras para poder induzir o teu oponente ao erro. Então entra bem dentro dessa questão de você estar contando uma história. Por isso que eu preciso ter esse comportamento durante o torneio. Nesse começo eu jogo mais duro, porque eu tenho que convencer... Ai, meu Deus. Porque eu tenho que convencer o meu oponente de que eu só jogo valor, que eu só jogo com cartas muito boas. Que é para justamente, quando eu estiver blefando, ele não vai acreditar. Não, ela não pode estar me roubando com essas... Ele não pode estar me roubando nessa mão, porque ela só joga valor. Você tem que contar uma história, você tem que criar um personagem para que as pessoas te entendam e te leiam, de preferência da maneira errada, porque aí é onde você consegue justamente bolar as estratégias.
E ler o outro também é importantíssimo. Existem 3 tipos de jogador. O jogador mais agressivo, o jogador mais tight e um jogador mais loose. Fala pra gente um pouco desses tipos, Márcia. Isso é importantíssimo para essa leitura do outro e para que você consiga saber também com quem você pode blefar e com quem você não pode blefar. Essas 2 coisas que a Joana falou são muito importantes. Primeiro é essa de você criar uma imagem na mesa, né? Quando você joga no início do torneio, né, um jogo ali mais certinho, mais seguro, né, quando as pessoas veem que os seus showdowns, né, são cartas de valor, na maioria das vezes, são cartas ali conectadas, naipadas, enfim, você vai criando uma imagem na mesa para no final do torneio, quando você precisar, né, tá blefando mais e tá realmente soltando o braço, você tá com uma imagem mais dura na mesa para que os seus blefes possam passar. E essa questão também que ela falou dos tipos de jogadores, né? O jogador mais agressivo, ele é aquele que vai pra cima mesmo, né? Aquele que a gente brinca que soca ficha na cabeça do parceiro, né? Que às vezes encarece um pouco até demais o jogo e tudo. É aquele jogador mesmo que vai pra cima, que não aquele jogador que não checa, né? Que blefa mais e tudo. O jogador mais passivo, que a gente chama, né? Aquele jogador assim, mais que dá mais check, quer ver mais flop e tudo. É aquele jogador que às vezes acaba ficando mais explorável, né, na mesa, né, gente que quer ficar vendo muito flop, que quer ficar pagando muito para acertar e tudo. E a gente tem, qual foi o outro estilo que você falou, Joana? O loose. Pode falar você. O loose é o jogador que ele joga ficha indiscriminadamente, então assim, ele nem liga por o que ele tem na mão, ele quer a aposta, ele quer fazer esses aumentos. É diferente desse perfil agressivo. O agressivo, ele sabe o que ele tá fazendo e com quem ele tá jogando. Ele vai ver que jogadores que só vão com cartas mais fortes, então ele vai fazer aumentos em cima desse jogador, porque ele sabe que esse jogador só vai se ele tiver cartas boas. O loose não, o loose ele vai aumentando a perder de vista. Esses são jogadores bons de você jogar também. Só que é interessante que você jogue com os loses com cartas de valor. Porque como ele vai sempre blefar, você com cartas boas pode esconder essas cartas boas e deixar que ele vai se enforcando sozinho fazendo essas apostas. Mas você precisa identificar cada um desses jogadores. Quando você vai fazer os cursos, os coaches, eles, a primeira coisa que eles te dizem, identifique quem são os seus oponentes. E de preferência até tome nota. Eu lembro que tinha uma jogadora que jogava com a gente, que ela levava o caderninho assim que ela começou a fazer os coaches, e ela fazia anotações dos jogadores durante os jogos. Eu achava interessantíssimo, porque geralmente a gente faz essas anotações, mas faz as anotações no online, que aí você consegue marcar os jogadores, mas achei bacana porque ela levava o caderninho pro torneio mesmo e lá ela ficava tomando nota. E isso que a Joana falou, pessoal, é muito importante, porque um dos princípios básicos lucrativos do poker é você tentar sempre enfrentar oponentes mais fracos do que você, né? Se você tá numa mesa, você sabe que tem uma pessoa ali jogando, que é um jogador muito mais experiente, muito mais técnico que você, que a tendência é dele fazer um jogo melhor no pós-flop do que você, não justifica você ficar se envolvendo muitas mãos com aquela pessoa. Ah, você vai foldar um as-as, um rei-rei, um dama-dama? Não vai. Mas pra que você vai ficar jogando 10 e vala off, né? 10 e 9 contra uma pessoa que você sabe que tecnicamente é muito melhor do que você? Então, esse é um dos princípios básicos lucrativos do poker. Se você sabe, você tem consciência. Ah, não, Márcia, eu tô numa mesa que eu não conheço ninguém. Ok. Mas se você tá numa mesa, você tá vendo lá o Acari de um lado, João Simão do outro, Caiafa aqui, é melhor que você jogue apenas mãos de valor realmente contra essas pessoas, né? Que são pessoas que tendem a ter um jogo no pós-flop mais técnico, tendem a fazer jogadas, né, mais avançadas e a tomar fichas de você no decorrer do jogo. E conseguem fazer uma leitura de você que você não consegue fazer o contrário, né? Então ele vai te ler muito rápido e ele vai te ver muito fácil, porque ele tá ali há muito mais tempo que você. Então, muito cuidado, se envolva sempre com os jogadores que você perceber que são mais fracos que você. E isso, pessoal, é muito fácil de perceber, principalmente quando você tá num torneio live. É muito fácil você perceber a pessoa que tá ali, focada, concentrada no jogo, observando ali a mesa, observando os parceiros e tudo,
A pessoa que tá ali, descontraindo, divertindo, Bebendo. tomando uma cervejinha, comendo um tira-gosto, ali no momento de lazer dele, numa happy hour, às vezes, né? Às vezes a pessoa tá ali, gente, pra jogar um pokerzinho, pra relaxar, pra distrair. Não tá ali jogando aquele jogo técnico, né? Ali observando o range, observando showdown ligado, né? Na expressão da pessoa e tudo. É muito mais fácil. A expressão corporal da pessoa fala muito, o estilo da pessoa, o assunto da pessoa, né, na mesa, fala muito. Por isso que Joana, às vezes eu fico impressionada. Às vezes você tá jogando um torneio, às vezes torneio caro, né? Quer dizer, eu acho caro, você jogando um torneio de R$250, R$300 de Bahia, a pessoa tá lá assistindo série, entendeu? Tipo assim, eu fico, gente, a pessoa não tá percebendo nada que tá acontecendo, né? Na mesa. Então eu acho isso, pessoal, muito importante, você perceber quem são as pessoas que estão na mesa, né? Quem são as pessoas, o que as pessoas estão fazendo. A pessoa tá assistindo uma série, a pessoa tá ali tomando uma cerveja, tá no happy hour, né? Tá ali conversando no WhatsApp, na rede social, rindo e tudo. São pessoas que não estão assim tão ligadas ali no jogo, que são pessoas às vezes que você consegue explorar mais no jogo. Observar o concorrente é importantíssimo. Justamente, lembra que nós falamos que no início de torneio você joga menos mãos, porque justamente você está construindo uma imagem? Aproveite que você está jogando menos mãos para observar os jogadores que estão jogando com você. Porque você joga 20% das mãos aproximadamente, das que você recebe nesses começos de torneio. Então 80% aí você não vai estar jogando. Não vai para o telefone, não fica pedindo coisa ou conversando, para prestar atenção como é que a Márcia vai reagir quando ela tá com a mão boa, quando a Márcia deu um showdown aí, que ela mostrou que ela tava blefando, que comportamentos que ela fez. Assim, acho que geralmente eu me cubro inteira, porque bastou eu pegar um pá de ás, meu jugular começa a pulsar aqui, pra mim todo mundo já tá vendo que eu tenho uma mão muito boa na mesa. Porque o pessoal, principalmente o pessoal que tá começando, eles cometem muito... eu vou chamar de erro, assim, mas não é. Às vezes a pessoa tá ali só pra se divertir mesmo, enfim. Sim. Mas eles têm muito essa característica de só prestar atenção na mão, Joana, que você está jogando. Então, aquela mão que você tá envolvido, você tá olhando, não, gente. Você tem que prestar atenção em todas as mãos que estão rolando. Porque, às vezes, você tá observando o seu oponente jogar, às vezes você viu o seu oponente dar 3 showdowns seguidos blefando. Você fala assim, gente, esse cara tá blefando muito, entendeu? Então, às vezes, você ali com uma mão mais mediana, você sabe que você pode jogar contra ele, porque ele tá mostrando muito blefe, entendeu? Então, isso aqui, pessoal, são dicas que a gente vai aprendendo com o longo do tempo, né? À medida que a gente vai jogando, mas que a gente quer facilitar um pouquinho, né? O caminho de vocês aí, nessa estrada aí do esporte da mente. E, geralmente, nesses inícios de torneio também, as pessoas, elas estão menos fechadas para justamente dar essas tells que são chamadas pra gente, que são essas demonstrações ou de força ou de fraqueza de mão. Como os valores de aposta ainda são muito baixos, você não fica ainda preocupado em fazer as caras e bocas do poker face aí para enganar os oponentes. Então é o momento ideal para que você consiga captar essas coisas. Puxando essa questão da tell, a gente vai falar um pouco para vocês de uns termos utilizados no poker. Né? A primeira foi esse da tell, que é justamente essa leitura corporal ou esses sinais que os oponentes vão estar mandando para vocês. Que outro termo que a gente pode estar falando para eles, Márcia? Gente, um termo que eu adoro é a própria falinha. Gente, falinha são coisas que os jogadores falam para induzir o comportamento ou para induzir a jogada do outro jogador. Lembrando que na maioria dos torneios a falinha é proibida e você pode inclusive ser punido, tomar realmente uma punição no torneio por dar qualquer tipo de fala, qualquer tipo de mensagem que induza o seu oponente a fazer algum tipo de jogada. E a menos em torneios, a gente tem inclusive em Belo Horizonte um torneio que é falinha liberada, né, que é uma coisa ali mais divertida, mais casual, enfim. Mas a falinha, normalmente, ela é proibida. E a gente fala muito a falinha também, às vezes, depois da jogada, né? Que são coisas, por exemplo, que... eu não faria isso. Nossa, mas você é louco de pagar com essa mão. Nossa, mas você não pode. Você tem que pagar, você tem que foldar. Não foldo isso nunca. Tudo isso a gente chama de falinha. E a gente tem que ter muito cuidado com falinha, principalmente em torneios oficiais.
Isso, um outro termo que eu gosto bastante, que eu prefiro estar sempre, é nuts. Nuts é quando você tem a melhor jogada ou o melhor jogo daquela mão. Então você tá nuts, você não perde nem para quem inventou o baralho. Adoro estar nuts sempre. É verdade. Tem um outro termo também, gente, que é muito usado agora, que a gente fala que é o macacá, né? O macacá, pessoal, é quando a pessoa faz uma jogada muito questionável, né? Que é aquela pessoa assim, nossa, pessoa que dá call na broca, a pessoa que, enfim, que faz uma jogada que tecnicamente não é muito bem aceita. É aquele famoso sentir bem, né, Joana? Nossa, senti bem, vou pagar. Né? Normalmente esse sentir bem, vó pagar, a gente chama aí, ó, fulano me macacou, né? Pagou na broca, pagou na duas pontas seca, eu tava lá, né? Eu tinha lá 16 out, pagou na broca seca e bateu, enfim. Então esse macacá aí é quando você faz uma jogada que tecnicamente ela é um pouco questionável. Aproveitando essa fala da Márcia, ela falou aí sobre broca. Você sabe o que é broca? Broca é quando você precisa de uma carta do meio. Se você, para fazer uma sequência, tá? Se você precisa dessa carta do meio, a sua probabilidade de chance de conseguir acertar essa carta ela é muito baixa. Digamos, estou precisando de um 8, mas só existem 4 8s no baralho e só tem mais uma carta para virar. Então a probabilidade é baixíssima, se não me engano é 18%, 8% de chances de você acertar. Então é baixíssimo. Mas tem gente que diz, não, eu vou pagar porque eu sei que vai virar a minha broca. E o broca boa é broca cara? Ai, meu Deus. Esse é o que mata, gente. Não, broca boa é broca cara. Pra bater tem que ser a cara. Gente, não paguem na broca. Isso no longo prazo não é lucrativo, não vale a pena. E realmente é uma jogada, né, totalmente questionável, né? Tecnicamente, né, Joana? A gente tem vários tipos de draw, né? A gente tem duas pontas, né? Que são 8 outs. Duas pontas é quando você tá na sequência, tanto se bater as cartas de cima quanto se bater as cartas de baixo. Você segue, mas aí a gente tá falando de 8 outs. Quando você tem um flush draw, né? Que quando bater qualquer carta daquele naipe, você faz o flush, mas normalmente a gente tá falando aí de 9 outs, né? Agora, realmente, a broca, a gente tá falando de 4 outs, né? E muitas vezes, dependendo da broca, se for uma broca de algum naipe, ela já não te serve, de repente a gente tá falando aí de 3 outs, então, assim, realmente pagar na broca é uma jogada bem questionável. Não, uma vez eu perdi da falinha depois, né? Mas eu tenho que a falinha a gente já falou, né? A falinha não falei a paradinha, mas depois eu conto a paradinha. Parada! Já que ela já falou, eu vou contar pra vocês. Parada é quando você conta alguma história, normalmente que você perdeu alguma parada, né? Quando você perdeu, normalmente, um jogo muito maior para um jogo menor. Por exemplo, você foi lá, o win call, as contra Duque, bateu 2 Duque, entendeu? Ou então você tá lá, rei contra vala, difícil, né? Porque vala não ganha nunca, né, Joana? Não tem essa, não tem essa. Vala é complicado. Vala é complicado, mas vamos lá. Você tem um rei contra o 8-8 do cara, bateu lá o bonecão de neve, né, Joana? Então, assim, parada, normalmente, são histórias que as pessoas contam, geralmente de mãos melhores, que perderam ali no all-in call para mãos piores. E o que acontece com a pessoa que tá contando a parada, Joana, é que normalmente ela está queimada ou tostada, pessoal. Queimada ou tostada é aquela pessoa que tá, né, entre aspas, indignado, né, com aquela situação ali que ocorreu no jogo. A gente fala que a pessoa tá queimada, que o parceiro queimou o parceiro, né, queimou o parceiro com aquela jogada. Então isso aí também é mais uma gíria do poker, é mais uma falinha que é importante vocês saberem, que se vocês estiverem na mesa e alguém falar assim, nossa, queimou o parceiro, boa coisa, vocês não estão aprontando. Nós, jogador iniciante, adora, né? Adora uma falinha, adora tostar o parceiro, né? Então, pessoal, eu acho que é isso, né? A gente deu aí um apanhado aí pelas regras, pelo que a gente acha que é realmente, assim, importante vocês saberem aí pra quem tá iniciando, pra não começar, assim, totalmente né?
que é o que a gente fala também, que é aquela pessoa que não tá sabendo pra que lado que dá o baralho, se é pra direita ou pra esquerda, onde que eu tô e pra onde que eu vou. Então a gente já deu aí mais ou menos as dicas iniciais, as regras básicas. Aqui no Instagram tem vários conteúdos, tem várias lives que vocês podem assistir com várias feras que já dividiram o conteúdo aqui com a gente, tá bom? E eu queria agradecer vocês pela atenção aí, pelo carinho, e espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado, e aguardem mais conteúdo de pôquer para vocês.